Ministra da Saúde, Nízia Trindade, que vem conversar com a gente ao vivo aqui no Novo Dia. Ela que visitou as cidades de Porto Alegre, Canoas, na região metropolitana, nesta segunda-feira, conversou com os prefeitos, com os profissionais da saúde e vem conversar com a gente agora aqui na CNN Brasil. Ministra, mais uma vez, obrigada por conversar com a gente aqui no Novo Dia. Estamos também ao vivo, além do Pedro, com a Basília e com o Theo Cury. Bom dia para a senhora. Bom dia, Muriel. De fato, ontem foi um dia muito intenso, desde domingo, quando acompanhei o presidente Lula e ver essa situação no Rio Grande do Sul. Quero expressar aqui minha solidariedade a todos do Estado. Ministra, aproveito já para chamar a Basília Rodrigues para fazer o primeiro questionamento para a senhora. Ministra, obrigada, viu? Bom dia, tudo bem? Obrigada por ter aberto essa brecha aí na sua agenda, falar com a gente tão cedo aqui no Novo Dia. Bom dia. O que dá para o Ministério da Saúde fazer no momento sobre assistência básica, porque hospitais, unidades de saúde estão com seu funcionamento prejudicado, e no depois, né, com as doenças que essa água suja acaba levando para casa, ou acabou levando para casa das pessoas. E aí eu lhe pergunto de doenças que vão desde a leptospirose dos ratos à depressão, sabia? Porque ouvindo até autoridades, pessoas em tese mais formadas, mais acostumadas com essa vivência pública, elas estão abaladíssimas. Então, eu acho que vai ser aí um esforço do ponto de vista de saúde muito grande que a gente ainda vai ter que desenvolver ali no Rio Grande do Sul durante muito tempo ainda. Exatamente, Basília. Bom, em primeiro lugar, assim, falar que todos estavam muito abalados e todos nós que fomos lá também, porque é uma situação que não se via igual desde a década de 40, eu digo em termos de inundação, mas é claro que hoje você tem uma população maior, outras características. Mas assim, eu tenho contato muito próximo com os profissionais de saúde, né, do SUS, faz parte da nossa missão no Ministério da Saúde ter esse trabalho muito próximo a estados e municípios. E então eu vi também muita força de organização, de recuperação. O Ministério já vem fazendo muitas ações, não é, desde o início dessa situação e mesmo na situação do Vale do Taquari. Então nós temos a Força Nacional do SUS, que está atuando lá, né? São 60 profissionais mobilizados desde o Grupo Hospitalar Conceição, que é local, o Hospital de Clínicas, e também ontem chegaram mais 23 profissionais com experiência nessa situação de desastres. Então, organizar a atenção é muito importante nesse momento, né? Onde houve, por exemplo, deslocamento de pacientes de uma unidade para outra, perda de hospitais inteiros submersos, né? Não sabemos, ainda não temos a extensão de um problema que continua, porque nós ainda estamos na situação de emergência. Ainda que, felizmente, no Vale do Taquari, por exemplo, já tenhamos essa melhora. Então, são muitas situações. Agora, respondendo para as questões de impacto na saúde. Então, além dos itens que eu vi enumerados, nós estamos num esforço muito grande para o suprimento de oxigênio, uma grande mobilização das empresas que fornecem, estava com o problema de chegar lá, de chegar até Porto Alegre, né, no caso. E ontem nós conseguimos isso, uma grande mobilização com o Ministério da Defesa. Então, são ações nesse momento fundamentais. Também nós trabalhamos, isso tem a ver com a questão que você coloca sobre o impacto para doenças como leptospirose, outras febres, né, que surgem, vários problemas infecciosos em função de água contaminada. Nós temos nós chamamos um kit de medicamentos para situações de emergência, que também já enviamos 20 unidades, cada uma atende 1.500 pessoas. Nós chamamos de kit aqui, mas é de fato um volume grande, são medicamentos básicos que vão de soro, antibióticos, não é, para serem usados em situações como essa. Mas o importantíssimo é a organização dessa assistência, para tudo ser feito, não é, de forma orientada. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Também nós temos no Ministério da Saúde, desde o ano passado, com essa cada vez mais intensa situação de desastres climáticos e outras emergências,
nós temos também, como é o caso de dengue, né, que nós ainda estamos lidando com essas emergências no próprio estado do Rio Grande do Sul, nós temos também uma política de recursos de custeio emergenciais. Então, a partir, claro, da demanda de estados e municípios e da situação já definida de calamidade no estado. Então, tudo isso nós estamos viabilizando essa semana para mitigar a situação atual e começar também a trabalhar num plano de reconstrução da saúde, junto com toda a reconstrução das ações do Estado, que foi a própria orientação e coordenação do presidente Lula, né, que nós estamos trabalhando juntos, todos os ministérios, nessa perspectiva. Ministra, a Basília falava sobre saúde mental e a gente tem acompanhado o desespero das pessoas que estão nesse momento só pensando em auxiliar uns aos outros. A senhora esteve em Porto Alegre, esteve na região metropolitana, entendeu o que estava realmente acontecendo por lá. Inclusive, ontem, em segunda-feira, quando muitos bairros começaram a alagar, como, por exemplo, o Menino Deus, o hospital, né, que é privado, Mãe de Deus, que acabou alagando totalmente também. Quero muito te ouvir sobre esse cenário, porque muita gente tem se desesperado nas redes sociais atrás de remédios para leptospirose. E tem médicos distribuindo receitas nas redes sociais para que as pessoas consigam antibióticos nesse momento. Queria saber se esse é o momento ideal, se é uma orientação que faz sentido esse cenário acontecer, levando em consideração o desespero das pessoas para evitar de se contaminar nesse momento em que elas precisam estar na água, que elas precisam ajudar uns aos outros, lá em Porto Alegre, principalmente na região metropolitana. Bom, sobre a saúde mental, né, que a Basília tinha perguntado, também dentro da nossa ação estará uma ação fortíssima junto ao Centro de Atenção Psicossocial e também aproveitando a experiência de profissionais da área psicossocial que trabalharam em outras situações de emergência, né? E nós temos profissionais muito experientes nisso para orientar essas ações, e o próprio Estado já viveu, infelizmente, outras tragédias de forte impacto, como foi o caso da Boate Kiss, né? E, enfim, onde foi muito importante esse trabalho também junto às famílias. Então, toda essa rede está mobilizada. Agora, a questão é a mobilidade mesmo, né? Para mais pessoas chegarem. Então, isso tudo está sendo muito bem organizado, para que nada falte do essencial nesse momento de emergência, né? Para isso, nós temos lá um comando do Ministério da Defesa, com essa logística que tem sido muito importante. Com relação à questão de orientação de antibióticos, esse é um tema que foi discutido ontem, inclusive na reunião que eu tive com hospitais, com a Secretaria de Estado de Saúde e várias secretarias municipais. Às vezes há alguma diferença de orientação entre as secretarias. O Ministério da Saúde vai hoje publicar uma nota após uma consulta também aos nossos especialistas, mas eu quero dizer às pessoas que aquelas que não têm sintomas, não têm febres, não têm outros sintomas, não recomendamos uma profilaxia, como falamos, né, tecnicamente, em massa com antibióticos. Isso tem que ser sempre feito de forma muito cuidadosa. Então, haverá orientação específica para os grupos de salvamento, para os grupos de resgate, de maneira a dar essa segurança. Tá? E eu acho que isso, nesse momento, é muito importante. E estamos também com uma mobilização, quero dizer isso também, da rede pública, também da rede de hospitais de excelência no Brasil, que formam um programa com o Ministério da Saúde, o PROADES, também com a rede da AMIL, várias redes mesmo apoiando com doações de medicamentos, e o trabalho todo que nós estamos fazendo de coordenação dessas ações como Ministério da Saúde. Ministra, bom dia. A senhora falou dessa política... Bom dia. Bom dia. A senhora falou dessa política de recursos de custeios emergenciais. A gente conversou nos últimos dias, tanto com a ministra Marina Silva, como com o ministro Valdez Góes, que falam dessa tentativa do governo de, por meio de um decreto, decretar um estado de emergência climática em municípios pelo Brasil para tentar agir de maneira reversa, de prevenção
e não de atuação depois que determinada catástrofe ou evento climático ou desastre natural acontece nesses municípios. De que maneira o Ministério da Saúde se prepara para divisão e distribuição de recursos para a área da saúde em casos envolvendo esses municípios? Nós, como eu disse, desde o ano passado, temos essa portaria, então nós consideramos normalmente o que é feito de repasse para atenção hospitalar, atenção ambulatorial, atenção básica, todo o trabalho de vigilância, né? E a partir daí nós estabelecemos um parâmetro de apoio mensal, fizemos isso. Estamos fazendo isso em relação à dengue, né, como eu mencionei, então fazemos isso em termos de apoio mensal enquanto existe a situação de emergência. Então essa é uma ação, digamos, mais imediata que tá sendo finalizada essa semana, e o presidente Lula também está com todos os ministérios, está vendo essa mobilização de recursos para fazermos esse trabalho. Então, variam muito esses valores, né? No caso dessa crise atual, são 63 milhões de reais para essa ação que a gente chama para custeio emergencial. Além disso, né, como foi noticiado também, nós fizemos uma ação muito forte para pagamento das emendas parlamentares de parlamentares do Estado do Rio Grande do Sul, que em grande parte se destinavam também a custeio de ação de saúde dos municípios. Naturalmente, essas emendas foram feitas antes, o objeto não era a situação dramática, né, de desastre ambiental que nós estamos vivendo agora, mas são ações de custeio que vão contribuir, né, como nós temos falado aqui, para dar essa assistência à população. Foram 530 milhões de reais liberados, pagos, né, de emendas impositivas, e ainda há outros valores de emendas. Enfim, e toda essa ação da Força Nacional do SUS, como eu falei, que estamos ampliando no necessário, tudo isso são recursos, né, financeiros, recursos humanos importantes. Hoje está indo também o secretário da Atenção Primária à Saúde. Nós tivemos muitas unidades básicas de saúde comprometidas no Estado, e nós estamos com o programa de aceleração ao crescimento, que já previu unidades básicas de saúde em 117 municípios, né? Unidades novas. Então, isso tudo vai ter que ser muito bem dimensionado agora, não é a situação deste momento, mas para pensar uma recuperação já naquilo que o governo federal, a partir da demanda dos municípios, já vinha, né, planejando de alocação de recursos importantes, né? Então, um conjunto de ações, o que eu acho que vamos estar trabalhando aí para também agilizar habilitações de serviços. Nós temos áreas importantes na oncologia para serem inauguradas no Grupo Hospitalar Conceição. É um conjunto mesmo de ações, e vamos estar fazendo o relatório detalhado de tudo isso para dar transparência à sociedade também, né, que precisa, de fato, ter conhecimento dessas ações. E, sobretudo, apoiar o Estado. Como falei ontem, eu me reuni com todos os hospitais públicos e privados, com secretários municipais, muitos à distância, e além das demandas que vocês relacionaram aí, muitas outras demandas foram feitas. Pedro? Ministra, bom dia. Obrigado por conversar com a gente aqui na CNN. Eu queria entender um pouquinho melhor do auxílio do Ministério diretamente aos hospitais. Enquanto a senhora estava falando, estava lendo aqui, recuperando, são 110 hospitais afetados, 75 com algum tipo de interrupção de atividades e 17 completamente fechados. Pediram 1.400.000 itens para o Ministério da Saúde, de copos descartáveis e papel higiênico até respiradores. Essa ajuda já está chegando, vai chegar. O que vai ser possível atender e o que não vai ser possível atender? O que preocupa mais nesse momento em termos de abastecimento dessas unidades de saúde? Nós estamos processando todas essas demandas, e o seu atendimento depende também de uma ordem, às vezes, de prioridade, também da logística necessária para fazer, né, todos os itens chegarem. Nós estamos, como vocês sabem, com muitas limitações de logística também, mas já estamos
Já, como eu disse, já foram encaminhados medicamentos. Cada unidade que nós encaminhamos atende 1.500 pessoas, então tudo isso vai contribuir para essa assistência. O que nos preocupa mais é a lista que foi apresentada, é uma lista com muitos itens básicos. Vamos estar apoiando, vamos estar atendendo, e estamos contando também com, como eu disse, muita solidariedade também das empresas para esse fornecimento. Então, estamos num grande mutirão aqui, atendendo tudo aquilo que é possível. Mas a grande preocupação é com alguns medicamentos que foram também demandados, que nós estamos providenciando. Nós temos um centro de operação de emergência para processar todas essas demandas, está se reunindo agora, né, justamente para fazer essa organização e ir levando esse material. E o oxigênio, como eu comentei, que era uma grande preocupação, né, e apontada pela Secretaria de Estado de Saúde, também pelos municípios de Canoas, de Porto Alegre, e que nós providenciamos de imediato, com uma grande mobilização também. E essa madrugada eu vi o vídeo, né, chegando aqui a Brasília, eu vi o vídeo já do caminhão com oxigênio líquido chegando a Porto Alegre. Desculpa, quais medicamentos, ministra? A senhora falou quais medicamentos que preocupam mais? Eu falei do oxigênio. Isso é um conjunto de medicamentos para pessoas que fazem uso constante, para diabetes, para pessoas hipertensas. Todos esses são medicamentos de preocupação, porque o kit que eu falei, ele tem muito a ver com a situação de desastre, né? Com a pessoa que se fere, né? Essa situação que nós falamos de possível contaminação. Mas a saúde de todos é abalada, inclusive as pessoas que ou estão hospitalizadas ou que têm necessidade de uma hemodiálise, são tratamentos regulares. Então, assim, o impacto na saúde é muito maior, é muito duro ver, né? Ontem nós estávamos vendo as contas, 50 mil pessoas em abrigos, né? Tudo isso é muito, muito duro, muito difícil. Mas, além disso, tem a população que está precisando do atendimento e que nessa hora de emergência não tem também. Então, é dessa forma que a gente está trabalhando. Basília. Ministra, a senhora passou praticamente 2 dias lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Canoas, esses municípios, esteve com prefeitos, agentes da saúde, profissionais da saúde. Eu queria um relato da senhora do que foi visto lá, o que mais lhe chocou, porque a senhora ouviu muita coisa, né? Muitos pedidos destes gestores públicos. Eu queria saber o que a senhora viu e que lhe preocupou, lhe chocou mais. Não, eu acho que assim, é uma situação de trauma mesmo, né, de abalo geral. Já no domingo, quando chegamos com o presidente Lula e estivemos numa reunião, né, envolvendo o governador, envolvendo prefeitos, parlamentares, todas as pessoas muito emocionadas. Agora, alguns relatos são muito marcantes, né? Vocês falaram do Hospital Mãe de Deus. Ontem eu estive nessa reunião que eu fiz do setor saúde, com a direção do Hospital Mãe de Deus e também com a irmã Lúcia. Eles tiveram que esvaziar o hospital, tirar as pessoas de lá, né? E ela falava muito desse vazio. Mas o que me deixou assim, muito impactada foi a descrição da cena, né, da água subindo, e também os moradores que foram se abrigar no hospital, né? Não só o problema com as pessoas internadas, mas moradores com seus animais, né? Aí na hora até falei assim, nossa, me veio a ideia de uma Arca de Noé, só de que um dilúvio que ainda, né, não passou. Então, eu acho que esse é o sentimento das pessoas, mas por outro lado, muita solidariedade, muita solidariedade. Então, as pessoas querendo levar alimentos aos abrigos, os veterinários preocupados, isso foi uma outra coisa que me chamou a atenção. Que é o recolhimento dos cães, né, principalmente, aqueles animais de estimação. Então, os veterinários também se dispondo a ajudar.
né? Porque é como a gente são as pessoas e o seu mundo afetivo todo, né? Que se vai. Então, assim, isso é muito duro, viu, Basília? Mas eu senti a força do SUS. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas têm uma trajetória em comum, tem uma coisa que liga, já tem uma experiência de trabalhar junto, né? E nessa hora tem que trabalhar junto, não pode ter vaidade, tem que trabalhar junto, procurar manter a calma dentro do possível, né? Mas isso é muito importante para o profissional de saúde para poder apoiar, para poder acolher, né? Uma situação que tem todos esses lados que nós falamos aqui. Ministra Nízia Trindade, muitíssimo obrigada por conversar com a gente. Volto a repetir que sempre as portas estão abertas para a senhora aqui na CNN. Obrigada. Muito obrigada a vocês e importantíssimo esse trabalho para estar informando a nossa população. É um problema de todo o Brasil, né? Olhar essa situação do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Obrigada, ministra. Bom trabalho.